Topzera. Tá apagando. Cidade 26 FM. O som que conecta você à sua vizinhança. Rádio Comunitária Cidade 26 FM. Apoio Associação Cultural de Comunicação Comunitária da Colônia Agrícola 26 de Setembro. Ouça e participe. WhatsApp Cidade 26 61998845570. Cidade 26 FM. A rádio comunitária que é feita pra você. Alô, 26 de setembro, somos a HNet Telecom. Desde 2019, expandimos os nossos serviços na região. Planos de internet até 1 GB, a partir de R$ 79,90 por mês. Atendemos Cidade 26 de Setembro, Cana do Reino e Cidade Estrutural. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro de nossas promoções. @HNet_Telecom. Contate-nos pelo WhatsApp 61985834305. Descubra mais sobre nossos serviços. HNet Telecom, conectando você ao futuro. Salve, salve, 26 de setembro. Salve, salve, Taguatinga. Salve, Prima Rica. Salve, Brasília, Distrito Federal, em torno. Mais um programa começando com muita alegria, com alguns convidados, com um convidado em específico, porém sua equipe está por aqui. E antes da gente iniciar o programa, pessoal, como a gente sabe que vamos ter várias perguntas, eu vou compartilhar com vocês o contato para que vocês possam estar enviando mensagens, enviando áudios, para fazer a sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica e o seu elogio. Então segue o contato. É o 99884-5770. 99884-5770. Ou se você quiser enviar... Perdão, corrigindo. 99884-5570. Repetindo, 99884-5570. Pode enviar a sua mensagem de áudio, pode enviar o seu texto. E sem sombra de dúvidas, o nosso convidado que aqui está, o Gilson, morador da 26 de setembro, gerente da nossa cidade, veio prestar mais um serviço para a comunidade. Vamos tratar aqui sobre assuntos relevantes e também conhecer um pouco mais da figura do Gilson. Gilson, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Fala pra gente, por gentileza, Gilson, um pouquinho da sua história na 26 de setembro, como você chegou aqui, como você descobriu o 26 de setembro. Fala pra gente, por favor. Boa noite, Louso. Boa noite aos nossos ouvintes. Falou boa noite, Taguatinga, né? Taguatinga. 26 de setembro, Vicente Pires. A gente consegue chegar, né, com a nossa rádio. Parabéns pelo programa também, pelo Muito convite, obrigado. né? Muito obrigado, meu amigo. A gente tentou, foi o quê? Mês passado, não deu certo? Foi. Você estava de férias? Férias, exatamente. Merece, né? Sim, precisa, né? Então, cara, a gente tá nessa luta aqui, morando aqui já há 10 anos. Não é fácil, né? A cidade enfrenta vários problemas, a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, descobri a 26 de setembro, foi bem, bem estranho, bem diferente. Eu nunca, né, imaginei vir morar nessa cidade, não. A gente já fala cidade, né? Tá praticamente já nos seus... finalizando ali o seu processo de regularização. E tão pouco, né? Assumir um cargo para cuidar dessa cidade. Um cargo de gerente regional é como se fosse uma subadministração, é uma missão muito grande. Cidade, período de chuva, quem mora aqui sabe, as dificuldades são grandes. Período de seca, a gente enfrenta poeira, né? Então, assim, vamos tratar disso, ouvir as perguntas, as demandas. A gente tem trabalhado muito, mas parece que tudo que a gente faz pouco aparece, né? E assim, e aproveitar a luz aqui, a gente vai tratando de tudo. Vamos por etapa para a gente deixar, né, bem explicadinho as coisas, o mais claro possível. Agradecer a minha assessoria que está presente até a hora dessa trabalhando. Às vezes as pessoas falam, os caras trabalham de tal hora, né? Eu falo que a gente começa a trabalhar às 6 da manhã, o gaúcho sabe disso, né? Com a nova capa ali que é cedo, o caminhão que está saindo, o caminhão que dá um problema, a máquina que muda. E tem dia que a gente está até às 23 horas no telefone,
né? Por exemplo, quando tem sessão na Câmara, o deputado às vezes precisa saber de alguma situação para levar, então a gente fica às vezes acompanhando também a demanda por lá. Então, um trabalho que muitas das vezes a gente tem hora para parar. Perfeito, Gibson. Mas como eu te falei, eu quero saber sua história. Você falou que descobriu a 26 de setembro, mas eu gostaria de um pouco mais de detalhes, se você puder. Sim. Cara, eu sou morador daqui há 10 anos, como eu falei, né? Casado, 30 anos, novo, né? Rapaz, é uma vida. Já... Não vou falar a idade não, né? Precisa não, né? Não tem necessidade não, que você entrega, novo, né? você entrega da sua esposa. Aham. Então a mulher é mais receosa com relação à idade. Então assim, a gente, como eu falei, chegou para morar aqui muito, assim, sem nenhum... Tinha nada planejado, né? Eu vim aqui comprar o lote, falei, a gente constrói lá e no final de semana vai para lá, né? Então assim, e depois a gente resolveu morar de vez aqui. Gosto muito dessa cidade, amo de coração, brigo por isso aqui. Se quiser arrumar um problema, fala mal da 26 de setembro perto de mim. Então assim, nos órgãos que a gente vai no Distrito Federal, no governo, a gente fala da nossa cidade, das dificuldades, é na Terra Cap, é na Nova Cap, é na Sedur, né, na própria administração. Às vezes a gente está sempre lutando para trazer as melhorias para a nossa cidade. Assim, agradecer ao governador Ibanez, a governadora Celina, pelo carinho que tem com essa cidade. Quando a gente fala isso, muitos moradores falam, mas que carinho é esse? Né? Porque a gente enfrenta as dificuldades, sim, né? Mas a gente sabe do que já foi feito, né, Lúcio? Que assim, como eu falei, 10 anos que a gente mora aqui. Eu tenho 2 filhos, né, casado, e a gente sabe que criar filho numa cidade dessas, né, quem pega ônibus, por exemplo, as dificuldades dos ônibus escolares, as dificuldades dos ônibus convencionais para andar nessas ruas, tudo isso a gente sabe porque a gente mora aqui, convive com isso no dia a dia, né? Maravilha, maravilha. Agora você me responde uma coisa, Gibson. Você já chegou aqui na 26 de setembro, já se tornou um líder comunitário ou como é que foi? Você viu a situação antes de entrar no governo ou você não se considera um líder comunitário? E como que você se viu dentro da 26 de setembro, como morador da 26 de setembro, enveredando para o lado do governo, porém morando em uma cidade que a gente sabe que até então nós não tínhamos nenhuma assistência do governo. E hoje, boa, ou para mim sempre pode melhorar, hoje nós temos a assistência do governo. Como que você se descobriu ou líder comunitário ou um dom ou aptidão para enveredar para a área governamental? Não, nunca imaginei, né, ter esse título, fala liderança comunitária. Nunca foi a nossa ideia, não. Veio como morador comum, mas vendo as dificuldades e passando por ela também, né, a gente, em uma derrubada que teve muito grande aqui no governo Hollenberg, e ali a gente não sabia o que ia restar da nossa... Pode puxar mais para você, o que queria restar da nossa cidade, né? Então, assim, eu acho que na época, você também como morador deve ter acompanhado, tinha uma previsão da derrubada, acho que era 244 casas que seriam derrubadas, em um mês de novembro, acho que 2016, se eu não me engano. E ali a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa. Então ali saiu juntando os próprios moradores, e eu incluindo no meio desses moradores, a gente foi para a luta. E aí foi quando a gente passou a conhecer algumas lideranças políticas, como a deputada, na época, a deputada distrital, Celina Leão. Foi a deputada que começou a ajudar a nossa cidade na época. Então a gente começou a ficar próximo da deputada Celina. Então a gente fez algumas reuniões, trazendo a Celina para cá, para a gente poder entender, porque nem a gente mesmo sabia onde a gente estava. A gente comprou, foi morar, mas não sabia. Então aqui era o quê? Era uma área de flona, né? Você sabe disso. Então depois, para a gente trazer essa mudança para a cidade, a gente precisou fazer o quê? Desafetação. Então teve uma lei da deputada Flávia Arruda, uma lei da deputada Celina Leão, e eu acredito que foram em cima dessas duas leis que a gente conseguiu fazer a desafetação da 26 de setembro. Hoje a gente continua muito próximo da governadora Celina, trabalhando, né, por indicação dela e do deputado Daniel de Castro, que depois a gente se aproximou do deputado Daniel a pedido da governadora Celina. E daí a gente hoje, né, estamos dentro do governo. Fui para a Câmara Legislativa, fiquei um ano com o deputado lá e pediram para a gente retornar para 26 de setembro, continuar o nosso trabalho.
E eu acho que a gente tem uma missão, né? A gente terminar esse processo, entregar. A gente sabe que uma hora alguém vai nos substituir. E a pessoa que, porventura, venha fazer isso, tenha também um carinho com a cidade, saiba, seja morador, saiba, né, ali as dificuldades, venha enfrentado pela nossa comunidade e consiga ter o amor e o carinho de cuidar da nossa cidade. Maravilha, coisa boa. Eu gosto muito, ô Gilson, de mostrar o lado humano das pessoas, porque quando a pessoa é de governo, a gente, pagador de impostos, a gente cobra demais. E eu acho que até com certa razão, porque quando foi prometido para a gente que nós seríamos desafetados, seríamos regularizados, seríamos cidades, nós, enquanto moradores, queremos isso de imediato. Porém, a gente sabe que não é dessa forma. Apesar das burocracias, ainda tem a morosidade da situação. Você falou de desafetação, e eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou essa desafetação. Sim. E nessa desafetação teve também uma ação impeditória do Partido Verde, que foi até por um candidato, professor, esqueci o nome dele. Deputado Leandro Gás. Qual o nome? Deputado Leandro Gás. Positivo, esse mesmo. E nessa época, Gilson, a gente ficou muito indeciso se realmente foi desafetado, se não foi, porque até então eu me lembro perfeitamente que a Celina Leão, junto com a Flávia Arruda, elas conseguiram uma área de compensação. E o que você diz pra gente? Nós estamos desafetados, não estamos? Como é que funciona? Esse governo atual do presidente Lula, ele tem atrapalhado a nossa evolução, o nosso progresso, ou no governo do PT nada é tratado com relação a 26 de setembro? Não, da parte do governo PT eu não tenho acompanhado. A desafetação, ela continuou hoje, essa região que a gente fala de desafetação da 26 de setembro, ela é o Flona 2, né? Se não me engano é isso. E está desafetada, a área já foi transferida, a área da Terra Cap, né? Então hoje tudo essa área da Terra Cap. Então, assim, o questionamento foi feito, a Procuradoria da República, acho que foi quem deu ali o parecer, dizendo que a lei era inconstitucional, porém houve já, né, todo o processo avançado, a CEDU já desenha toda essa cidade, está desenhada, está pronta com a Terra Cap, onde é rua, tem alteração de rua, que não é rua que vai ser fechada, que vai ser aberta, então tudo isso está sendo desenhado pela CEDU, e isso é muito importante para a gente, é um avanço, né? Então, por determinação do secretário Zé Humberto, ano que vem, várias, né, ações serão colocadas. Hoje a gente já recebe aí, né, quem mora na Rua 1 ou quem está transitando via Neo Energia, já colocando os novos postes, os novos cabeamentos estão sendo feitos, a gente tem acompanhado. Sábado mesmo trabalhei acompanhando a Neo Energia e as mudanças estão sendo feitas. Então, é só avanço. Hoje, né, 26 de setembro, não retrocede mais. Temos previsão ou só mesmo previsão de que ano que vem virá coisas boas? Ou a gente já sabe o que pode vir, ou você já pode falar o que vem pra gente? Assim, o que a gente tem conversado, né, é que o ano que vem a Secretaria de Obras deve entrar para fazer algumas obras já tratando da 26 de setembro. O próprio secretário Walter Casimiro já falou. Ainda não sei te dizer definido quais que serão. Maravilha, maravilha. Pessoal, só informação, eu compartilhei nos grupos da 26 de setembro o link, Gilson, o link acredito que já está no teu celular, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Eu fui aqui um pouco mal educado de não agradecer a presença do nosso amigo Gaúcho. Gaúcho é um camarada que toda vez que eu envio mensagem para ele, ele me responde imediato e com muita franqueza. Lous, a gente consegue fazer tal dia. Lous, aconteceu um imprevisto, a máquina quebrou. Lous, vamos entrar tal dia, e sempre tem cumprido com a palavra, com as nossas demandas, tanto da Rua 3 quanto das outras ruas da cidade. A gente é sempre procurado para poder intermediar e ser interlocutor das nossas demandas para o pessoal da gerência. Para mim é mais em específico o Gaúcho, porque eu perturbo mais o Gaúcho. O Leal, como está sempre assessorando o Gilson, o Leal está na correria, é um camarada ponta firme também. Então, Gaúcho, muito obrigado pela presença, meu amigo. Muito obrigado pelo seu serviço. Eu tenho certeza que você faz uma grande diferença na nossa cidade. Ô Gilson, previsão de RA para a nossa cidade? Não, Luz ainda não tem falado sobre essa previsão, não. É uma pena, a gente precisa. Se fosse
transformado em RA, eu acredito que esses processos seriam mais rápidos. Eu estou equivocado? Não acredito na mudança do processo, não. Melhora na questão que a região administrativa, né, quando se cria, cria uma estrutura maior de servidores, né, para poder servir a população. Hoje, o pessoal fala que a gente tem, em média, 45 mil pessoas. Você imagina, né, mesmo que seja, a gente estamos ligados à administração do Vicente Pires, mas a nossa estrutura aqui para cuidar de tudo isso, a gente tem a disponibilidade de 6 servidores. Né? Então, assim, é muito pouco, né? Um RA por menor que fosse seria os 45 servidores. Aí você tem todo o restante da estrutura. Tem a FUNAP, tem o pessoal do FUNAP que faz limpeza, tem ali apesar que o SLU nos ajuda muito, mas, por exemplo, a colocação do meio-fio que pinta, o mato que está grande, tem para cortar. Então, assim, é uma estrutura bem mais detalhada para a gente poder cuidar da cidade. Eu vou pegar esse gancho e vou te perguntar a respeito de maquinário. Como é que funciona o modus operandi desse maquinário? Quantos maquinários vocês têm? Quais as demandas que vocês conseguem atender? Qual o comprimento da rua? Vocês já fizeram essas medidas de rua da 26 de setembro como um todo? Sim. Em média, nossas ruas tem 2,6, 2,3 quilômetros cada rua. É a média. Acho que a maior rua que a gente tem é a Avenida JK, que é a rua 6 lá embaixo, que era 6 que virou a Avenida JK. É a maior rua que tem. Então, assim, o nosso equipamento, né, conhece um polo de máquinas ali que a gente tem para atender toda a cidade. Quando a gente tem muito problemas, né, graves problemas, como a primeira chuva que caiu, a gente foi socorrido pela Nova Cap, polos de outras regiões que vieram ajudar, né, dobrando o maquinário para poder ali agir imediatamente para resolver. Mas, assim, eu digo para você que o maquinário que a gente tem aqui, tem muitas regiões administrativas que não tem esse maquinário para atender. Mas, assim, a gente sabe que a gente não tem um palmo sequer de asfalto, né? Então, para cuidar de tudo isso com o equipamento é quase impossível. Então, a gente sempre vai fazendo o que está mais grave ali primeiro e vai, né, depois atendendo as outras demandas. E a quantidade de máquinas que vocês têm à disposição na 26 de setembro hoje? A gente tem um rolo, né? Um rolo para compactar, a gente tem uma patrol, a gente tem uma pá mecânica, né? Carro-pipa, e hoje a gente tem uma retrozinha, e hoje tem uma escavadeira grande também que está aí na avenida principal, que é que faz os bolsões. E um trator de esteira. É bastante maquinário comparado a outras cidades, porém é pouco para a demanda da nossa cidade. Oi, Elton, o que chegou aí, meu amigo? Para quem chegou essa pizza? Não, deixa eu ver essa pizza aqui, rapaz. Essa pessoa... eu já soube que da semana passada... Eu já descobri a pizza da semana passada. E, vou mostrar para vocês. A gente vai ficar mal acostumado. Pode guardar lá, só para mostrar aqui. Não dá pra gente comer agora, não. A gente vai ficar mal acostumado, mas é gratidão demais, viu, cara? Mostrar assim o trabalho mal iniciando e a gente já ser reconhecido e receber esse carinho. Muito obrigado para a pessoa que enviou. Gostaria muito que você dissesse quem é, para a gente citar o seu nome, fazer os agradecimentos da forma que é devido. Mas enquanto isso não acontece, muito obrigado. Eu não vou fingir que eu tô acostumado, que eu não tô, não. Eu fico vermelho, fico envergonhado. Eu não tenho costume com essas coisas ainda, não, Gilson. A gente acostuma com coisa boa, né, Elton? A gente se acostuma com coisa boa. Gilson, que boa explanação, porque como as ruas têm 2,6 metros, a gente demanda muito serviço, muito buraco. Então a gente... 2 mil metros, 2.600 metros, perdão. Então a gente imagina que esse maquinário ele consegue atender toda a rua. Vocês conseguem melhorar a rua, o Gilson? Uma rua toda num dia só não tem como, né? Não consegue. A não ser que você faça só ali passar máquina, né? Mas assim, hoje a gente tem evitado esse tipo de situação porque não compensa. Você pega ali uma patroa e fala, passa a patroa. Você vai fazer um serviço, você vai enganar. No outro dia ele vai estourar. Seria a terra que solta. Então, hoje todo o serviço que a gente tem feito, a gente tem colocado material. Todas as ruas, não tem jeito. Vai fazer 200 metros, faz 200 metros, faz bem feito. Coloca material, molha, bate, faz bem feito. Para a gente não ter um problema de danificar com tanta rapidez. Pra você ter ideia, a gente mexeu na rua 4, estava aquela situação. A gente conseguiu tirar água lá. Não tá bom. Ainda vai chegar lá para dar uma melhor. Você sabe quantos caminhões a gente pegou só naquele trecho de material?
Não. 60 caminhões. Parece que não colocou nada, né? Verdade, parece Só você mesmo. vê a situação como estava complicado. É de impressionar mesmo, porque quando a gente vê a dimensão do problema, você falou, eu sorri porque me remeteu à lembrança de várias lutas que nós tivemos para Sim. melhorar as ruas. E a gente sabe muito bem que quando a patrola passa, é só poeira no outro Só dia. poeira, exatamente. A gente gastou da Rua 3 do grupo de trabalho, inclusive, se alguém do grupo de trabalho da Rua 3 estiver me ouvindo, vocês são parte fundamental para colocar a rua em trânsito enquanto o pessoal do governo não consegue nos assistir. E nós gastamos em uma semana, nós gastamos 20 caminhões, 20 carros-pipas, e não atendeu a nossa necessidade. Para molhar a rua 3 toda, nós necessitamos de 4 carro-pipas. Se não for dessa forma, a gente não consegue, meu amigo. É labuta, é difícil. Cara, eu queria também, o Gilson, te perguntar se aqui você já comentou que está preparando a cidade para receber outra pessoa, que ninguém é insubstituível, claro, mas você tem pretensões dentro da 26 de setembro, tornar-se um administrador, vir candidato algum dia, ou você está vivendo o presente? Eu vivo o presente. Cara, mas a gente tem que se planejar, não é verdade? Sim. Então, eu lembro que tu era empresário antes de começar a atuar no governo, certo? Sim. E hoje a tua esposa também é empresária. Sim. E acreditando na cidade, vocês não, vou falar ela, porque você não atua na mesma área que ela. Então, vocês acreditaram enquanto casal, mas ela acreditou enquanto empresária. Ela montou um empreendimento dentro da 26 hoje, e isso mostra o tanto que a gente acredita no crescimento da cidade. E assim, cara, plano de regularização a gente já falou. Eu quero saber uma questão de como que você aborda a cobrança dos moradores. Porque para uns a gente roda muito na cidade, para uns você é um cara gentil, para outros você é um cara grosso, para outros você é um camarada que não dá atenção. Como que funciona esse tipo de coisa, ô Gips? Como que você lidar com isso? É bem complicado, né? Como você falou. Eu acho que a melhor forma é a gente conhecer a gente pessoalmente, né? Por telefone, às vezes é uma coisa, você fala comigo por telefone, às vezes você liga, a gente está com uma série de coisas, mas assim, eu falo que a gente não tem esse negócio de maltratar ninguém. Às vezes você entende, às vezes você responde uma mensagem áudio, o cara que recebeu ela lá do outro lado acha que você está sendo grosseiro, ou acha que você está falando alto, está gritando com ele, né? Assim, eu falo um pouco alto mesmo, né? Às vezes a gente está nessa correria do dia a dia. Exatamente, assim. Então, assim, às vezes você está no próximo maquinário, você fala mais alto, né? Mas, assim, acho que a gente está aqui para respeitar todo mundo, também ser respeitado, né? Então, assim, eu não acho que tem essa visão, mas muitas das pessoas falam que sim. Mas, assim, eu acho que para você ser respeitado, você tem que se dar o respeito, né? E o que a gente faz é tentar respeitar todo mundo. Muitas das vezes, o que a pessoa que está lá do outro lado traz esse tipo de informação, eu falo sempre que a gente não sai da nossa casa para o trabalho para arrumar problema com ninguém. Bem tranquilo. Então, assim, você cria o problema e a gente, como Estado, tem que ir lá muitas das vezes para corrigir. E a correção, muitas das vezes, não agrada a pessoa. Então, tem gente que hoje tem raiva de você porque você fez uma ação que prejudicou ele, que ele, entre aspas, se acha prejudicado, né? Então, assim, é uma coisa que não tem como, né? Por exemplo, citar, por exemplo, aqui, 15 metros de rua, todo mundo sabe. Hoje que todas as nossas ruas têm 15 metros, nossa avenida tem 28 metros. Se você tentar fazer, por exemplo, pegar do seu lote ali, colocar uma calçada com 2 metros para frente, ou tentar fazer um puxado, alguma coisa que venha atrapalhar, a gente, como Estado, somos obrigados a agir, pedir para retirar, às vezes fazer uma ação para remover, e isso aí muitas das vezes vai te desagradar. E você passa a ser esse ruim e chato que você não é. É a sua ação como Estado, como, né, regional, que tem que ser feita, não tem como, né? Então, eu falo sempre que a gente fez muitos amigos, porém, às vezes, faz alguns inimigos. Não tem jeito, né? Por falar em inimigos, eu disse para ti que nós teríamos perguntas
polêmicas, e você disse que tinha a canela grossa e não fugiria hipótese alguma. E desde quando eu te conheço, de fato, você não é de fugir. Como que é a relação do governo com as lideranças dentro da cidade? Luz, eu acho que o governador Ibanez, a governadora Celina, como esses dias a gente estava na reunião lá em Vicente Pires, o governador falou que é a ordem dele, de cima para baixo, tratar toda a liderança com respeito. E eu falo para você tranquilamente isso aqui. A gente tem falado com toda a liderança. Quando eu falo falado com toda a liderança, que fala com a gente. Você, como uma liderança, por exemplo, lá da sua rua, eu duvido, você está ao vivo aqui, que você tenha me pedido alguma coisa, eu posso não ter atendido, mas que eu te ouvi. Né? Como eu disse, né, o gaúcho é o teu representante. Então, quando o gaúcho me responde, naturalmente ele está te representando. Exato. A Gisele, da Prefeitura Comunitária, passa as demandas. Tem a Isadora, que a Isadora pede pra caramba. Mas tem que pedir. Pedir não é errado, não. Eu acho que é o certo. O papel da liderança é exatamente isso. Mandar um abraço para ela. Mas assim, muitas das vezes eu já pego aqui e já mando. Gaúcho, Natan, né? Gilvan, a gente vai passando, vai delegando para que os meninos tentem resolver, né? Porque a gente não consegue absorver tudo isso, né? Matar no peito e dizer assim, vou tocar isso aqui sozinho, senão você pira, né, cara? Até porque se você conseguisse, não precisaria da sua assessoria. Exatamente. Agora, assim, a gente, pastor Luiz Imar aqui no Cana do Reino, né, traz as demandas do Cana do Reino. Eu sempre falo, pastor, a gente está pegando aqui, eu não sei se a gente resolve amanhã, depois amanhã a gente vai tentar resolver. Tem o Alisson, que também manda muita coisa pra gente, que é outra liderança aí. A gente tem na Rua 5, o pessoal de lá que pede. São todas as ruas, né? Então a gente tem ouvido todo mundo. Quem não tem falado com a gente infelizmente, um problema seu pessoal, que a gente está aqui para ouvir todo mundo. Até porque muito vai da conduta, é da forma que você está falando. Se eu sou a liderança, se eu chego já exigindo, delegando, não tem condições de você ouvir isso a vida toda. Uma hora ou outra você vai falando, não é assim, calma aí. Eu não estou aqui para trabalhar para você, eu trabalho para o público, para a comunidade. Sou servidor do público. Então não tem condições de eu lhe atender e toda vida você dizer que... Não estou dizendo que acontece, mas toda vida você dizer que eu estou trabalhando para ti. Isso não é viável, isso não é bacana, até porque queima. Eu acredito que a liderança da relação que tem com o governo, quanto o governo que já não vai enxergar com bons olhos aquela situação. Um exemplo disso, por exemplo, você falou, da forma que você falou, por exemplo, aqui, DF001, ali a gente tem, que é uma área que é do DR, né? DR até... Tem 30 metros para cá, ali tem a faixa de domínio, que a gente chama faixa de domínio DR. Você já imaginou? Eu vou lá na área do DR, faço coisa lá e depois agradeço a Nova Cap. O Falzinho vai ficar chateado, fala, pô, você usou a minha área, fez tudo aqui, está agradecendo ao outro órgão. Então, assim, eu acho que é uma questão, né, de entendimento e respeito. A gente tem que saber agradecer realmente a quem merece ali o agradecimento. Eu não acho que porque a liderança ou o morador pede alguma coisa para a gente vai lá e fala, e não é obrigado, está agradecendo. Eu acho que você passa num buraco hoje na sua rua, a gerência foi lá, fechou, passou tudo. Você não é obrigado a mandar agradecendo tudo, mas você vai saber que alguém fez aquilo ali em respeito a você, né? Respeito ao ônibus escolar que passa, em respeito a tudo isso. Então, o olho do governo é esse, cuidar das pessoas, como o governador sempre fala, cuidar das pessoas, cuidar da cidade. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito, concordo contigo. Eu quero aproveitar esse gancho que você me passou para tirar uma dúvida minha e de várias outras pessoas. O que acontece quando acontece ação de derrubada? Hoje em dia a gente vê mais reapropriação, né? Reintegração de posse. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê muito os moradores cobrando. Cadê o pessoal da gerência? Cadê o deputado que disse que é da 26 de setembro, Daniel de Castro? Uma vez eu disse que eu participei de uma situação com o Daniel de Castro, onde nós íamos ajudar de alguma forma em uma derrubada. Claro que ele, que é o deputado, mas quando nós chegamos lá, nós ficamos com receio dele ser agredido, porque as pessoas estavam muito exaltadas, naturalmente, porque estavam perdendo os seus investimentos, os seus sonhos. E o que acontece, Gibson? Aonde que a gerência, o governo, o deputado, eles se distanciam do DF legal e aonde que eles se aproximam? Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta. Sim. Então, eu falei uma vez para o morador sobre essa questão, ele fez uma pergunta semelhante que você está fazendo.
Então, assim, a gente, quando tem reunião, a gente convive com todo o secretariado, inclusive o secretário da F-Legal, que é o doutor Cristiano. Então, assim, a gente convive com todo esse secretariado, né? Mas a gente sabe exatamente diferenciar o trabalho de cada um. Nosso trabalho não tem nada a ver com o DF Legal. Então, assim, uma reintegração de posse, já está falando, está reintegrando para alguém que tem ali a posse. Alguém estava lá, mas não é o dono. Alguém invadiu, ou fez alguma coisa lá, não sei lá o quê. Se a justiça está mandando reintegrar, a ordem judicial tem que ser cumprida. Então, o deputado não vai lá, a gerência não vai lá, o administrador não vai lá. Jamais. Fazer o quê? Tentar impedir, você vai receber voz de prisão, vai sair de lá preso. Né? Capa preta, bateu o martelo. Exatamente. É só tentar um eliminar. Então, assim, os moradores hoje da nossa 26 de setembro precisam entender isso, né? Hoje as ações do governo não estão sendo para derrubar a casa habitada de ninguém, né? Então, assim, as ações de reintegração de posse, a gente teve várias ações ali na Rua 6, né? Algumas ações foram feitas lá, mas todas elas alegadas pela DF Legal, que estavam ultrapassando ali o limite de proteção do córrego cabeceira do Vago. Se é verdade ou não, não sei. Alegado pelo órgão. Então, qual é o seu direito? O de defesa, se você foi prejudicado e você não fez isso, você tem que ir para onde? Procurar o seu direito na justiça. Não pedir para que a gerência vá lá, para o deputado ir lá, porque o deputado e o gerente não vai conseguir te ajudar em absolutamente nada. Se eu fiz alguma coisa e estou te prejudicando, os meios para você conseguir o seu direito garantido é o judiciário, né? A gente ainda da lembrança da época que os deputados se jogavam na frente dos tratores. Na época que amarrava o cachorro com linguiça, né? Desse naipe. Eles davam carteirada e impediam. Então, infelizmente, muda. Ou felizmente, não sei. Você entendeu? Hoje, a DF Legal, ela tem o quê? Auditores, né? São todos auditores. Para fazer uma operação, tem o auditor que está lá. O auditor tem o quê? Poder de polícia. Você chega tentando obstruir uma operação, ele vai te dar voz de prisão. Agora, as pessoas precisam ser inteligentes. Ter um raciocínio mais inteligente, mais esperto, né? Aí vai lá um fulano com celular. Olha, aqui está derrubando e tal. Ele passa o dia todinho lá conversando, aquela conversa tudo, e ele não consegue impedir nada na operação, porque ele não tem poder para isso. A operação acontece do mesmo jeito, derruba, faz tudo, DF Legal cumpre lá e daqui a pouco vai embora. Então, assim, o cara só filmou ali, disse que estava lá dentro, mas ele não consegue impedir, como o deputado não consegue, e ninguém consegue impedir uma reintegração de posse. Tem uns vídeos que são tendenciosos, que Sim. acabam por prejudicar e não por ajudar. Exatamente. Vamos chamar um comercialzinho aí, meu diretor. Pessoal, mandem suas perguntas. Depois que a gente voltar do comercial, a gente vai dar uma lida nas perguntas de vocês. E vamos arrochar aqui para cima do Gilson. Ele disse que veio preparado para responder toda e qualquer pergunta dentro das competências dele, deixando bem claro. Arrocha aí, meu diretor. Rádio Comunitária Cidade 26 FM. Apoio Associação Cultural de Comunicação Comunitária da Colônia Agrícola 26 de Setembro. Ouça e participe. WhatsApp Cidade 26 6199884 5570. Cidade 26 FM. A rádio comunitária que é feita pra você. Cidade 26 FM. O som que conecta você à sua vizinhança. Alô, 26 de setembro, somos a HNet Telecom. Desde 2019, expandimos os nossos serviços na região. Planos de internet até 1 GB, a partir de R$ 79,90 por mês. Atendemos Cidade 26 de Setembro, Cana do Reino e Cidade Estrutural. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro de nossas promoções. @HNet_Telecom. Contate-nos pelo WhatsApp 61 98583 4305. Descubra mais sobre nossos serviços. HNet Telecom, conectando você ao futuro.
Vai construir ou reformar? Quer qualidade e preço baixo? Venha conhecer a Carreiro Materiais para Construção. Tudo do básico ao acabamento. Estamos na Rua 4, Chácara 70. Anotem nosso teleentrega: 99688-7140. Venha visitar o Centro Comercial Bola de Ouro, que está com uma grande novidade de lojas para você economizar de verdade. Você encontra aqui dentista, podologia, cartório, imobiliária, restaurante, pizzaria, risoteria, igreja, Recanto do Açaí, administradora de condomínio, design de unhas, distribuidora de bebidas, Arena Esportiva Bola de Ouro. Contamos com estacionamento exclusivo, com toda a segurança para a sua tranquilidade. Centro Comercial Bola de Ouro, o shopping feito para toda a família. Avenida Principal, Chácara 6E, Lote 1, Colônia Agrícola, 26 de setembro, DF. É um 56. É isso aí, pessoal. 162, hein? Voltamos direto no chat. Vamos responder e ler os abraços que estamos recebendo de vocês. E assim que eu concluir, nós passamos para o WhatsApp, beleza? Mandando aqui o primeiro abraço para o David, que é um cara participativo demais na Rua 3. David, forte abraço, meu irmão. Mandou um abraço para ti também, o Gilson. David, aquele abraço também, cara. Obrigado, viu? Várias perguntas. O Galego desejando boa noite e sucesso nesse programa. Muito obrigado, meu querido. Tá aqui a Lucy, ou Lucy. Boa noite, Gilson. Agradeço a gerência pelo apoio aqui na Rua 4. Olha que bacana, hein, Gilson? Lucy, manda um abraço para você. Abraço, Lucy. José Carlos, boa noite. Obrigado, agora sim estou vendo vocês. Muito obrigado, meu amigo. Jair Brandão, boa noite. Parabéns à gerência. Sabemos a dificuldade com os desafios. Nem tudo é lapada nas costas. Certeza. Matheus Off, boa noite. Cadê o Yelton? O Yelton, ô Matheus, é o meu diretor, é o meu videomaker, é o operador de máquina. O Yelton, meu amigo, é o famoso Bombril. E ele me incumbiu dessa responsabilidade de fazer essas entrevistas na segunda-feira, nas segundas-feiras. Mas não se preocupe, ele continua com as programações dele e sempre vai estar compartilhando o link para vocês. Não larguem o Yelton de mão e junte-se a mim também, vocês que já são com o Yelton e vice-versa. A gente vai passando aqui para o Vinícius. Bora, bora. Nossa segunda está diferente. Vamos que vamos, irmão. Maravilha. Eu fico contente que vocês estão gostando. Vinícius Ferreira, sucesso. Calma aí, Gilson, que já chega a sua parte de responder. José Carlos, show de bola. As entrevistas, muito obrigado. Gilson e sua equipe, parabéns para vocês. Já li essa, né? Boa noite. A Rua 4 ainda precisa ser organizada antes das chuvas começar. Antes, recomendo. Estão agindo. Pessoal, calma aí, tá? É que eu ainda não estou habituado a isso aqui. Vou ler novamente. Eu vou pegar o costume. Boa noite. A Rua 4 ainda está precisando ser organizada antes da chuva. Antes da chuva começar. Reconheço que estão agindo, mas tem que correr. E aí, Gilson? Você pode falar, pessoal? E a gente tem que correr mesmo. Lá não tá fácil, não. Eu acabei de falar aqui, são 60 caminhões de material. Quanto mais hoje, Gaúcho, foi colocado? Hoje. Mais 8 caminhões hoje na parte de baixo, ali que você veio na avenida principal, que desce, estava bastante ruim, foi arrumado hoje. Não sei se concluiu direitinho, que eu não consegui voltar lá à tarde, tinha uma reunião fora. E amanhã eu estou lá, acompanhando. E a gente vai continuar patrolando. Precisamos fazer ela de ponta a ponta. Aí os meninos estão passando aqui, não sei se você vai perguntar, tá dizendo que tem pessoal da 3 ali, eu já vou responder o pessoal também da 3, né? Mas pode continuar. 4 a gente precisa agilizar mesmo. Perfeito. Gibson, tua assessoria está falando para você dar uma olhadinha no seu celular. Não, não fala daí não. Vem cá, meu amigão. Pega o microfone aqui e fala com o pessoal. Venha. Venha, Gilvan Léo. Fale aqui, meu amigo. Esse aqui? Aquele lá, tá ligado?
Então fale aqui no meu amigo. Uai. Lembrando, Luz, boa noite a todos. Foi da carreira. Carreiro. Logo na entrada, para também colocar mais tranquilo. E amanhã. Show de bola, Giovanni. Muito obrigado. O Gilson não dá conta de tudo, não, pessoal. Então, no caso, foram 74 caminhões até o momento na Rua 4. Com o que foi colocado hoje. E pelo que a gente viu, não dá para atender toda a rua. Fácil não, né, velho? Posso tirar o olho aqui, eu me perco. Aqui. Sabrina? Sabrina Barbosa. Boa noite, Sabrina. Muito obrigado. Show de bola. Gosto desses bate-papos. É muito bom também. Vida Linda. Meu amor, é o nome da pessoa, tá? Vida Linda. É bom você se explicar, viu, bicho? Não posso. Boa noite, Luz. Diretor, convidado, Gilson e demais ouvintes. Boa noite. Muito obrigado por sua audiência, Vida Linda. Gauchão é fera, André Ramos. Isso é verdade mesmo. De vez em quando a gente tem vontade de dar uns 2 bicudos nele por conta da demora. Gaúcho é um camarada que... Na verdade, o Gilson, ele tá bem servido de servidores. Essa é a grande verdade. Claro que se não tivesse, não seria equipe. Então não tenho nada para falar. Natanael, que não está aqui. Forte abraço para ti, Natanael. Sempre que me vê, sempre corre dizendo, não, já vem pedir, já vem. Claro que eu vou pedir. Não. A gente tem que procurar melhoras. O Paulo Roberto... Hoje a gente tá bacana de comentários, viu, Gilson? Tá bom, né? Trouxe sorte pra gente, tá que vendo? volte mais vezes. Paulo Roberto, parabéns, Lous. Ô, Paulo, obrigado, tio Paulo. Tio Paulo lá da Van, né? Isso, é fenomenal. Braço. É diferenciado, é meu amigo particular, eu considero, pelo menos. Josué Silva, excelente iniciativa, parabéns, muito obrigado, Josué. Maria Lima, boa noite. Gostaria de saber quando vocês vão passar as máquinas na chácara 87, pois está péssimo. A rua 5 também está muito ruim, principalmente onde acumula água. A rua 5 tem uns probleminhas lá, a gente passou hoje e na sexta-feira pedi para o Gaúcho levantar lá. E a 87, pessoal, acabei de colocar aqui ó, no nosso relatório para a gente dar uma olhada lá, precisar fazer, a gente vai arrumar também a 87. É igual eu te falei, não é fácil, as demandas são grandes. E assim, no período de chuva, torna-se bem mais difícil. Porque se a gente arruma e tem lugar que danifica bastante, a gente tem que voltar lá, principalmente linha dos ônibus. A gente fez uma parceria com o pessoal dos escolares, né? Apesar que eles vão parar de rodar, a molecada vai entrar de férias aí, né? Vai ajudar bastante. Então, assim, a gente vai estar dando uma folguinha a mais, porque eu falei para os meninos, para o Hugo, para o Gustavo, cara, qualquer local que vocês tiverem problema, atolou, vocês podem me ligar imediatamente. Vou mandar uma mensagem até de madrugada. Eu não vou estar com a máquina de madrugada, mas eu te garanto que manhã cedo, e é isso que eu tenho falado para o Gaúcho, para o Leal, ele sabe disso, para o Natan, manhã cedo, a primeira ação tem um ônibus atolado, ou tentou atolar, tem que sair de qualquer canto, vai lá e resolve. Então, assim, a nossa preocupação é fazer com que essa criançada chegue na escola sem nenhum problema. A gente já sabe da dificuldade que tem. Ainda ver esse tipo de situação e deixar de agir, não seria comigo. Então, assim, falei para ele, qualquer lugar para estar fazendo o que for. Se tiver problema com o ônibus, tem que sair imediatamente lá e resolver. Até porque, ô Gilson, lembro muito bem, fiz algumas ações de ajuda com o pessoal que tinha risco de ônibus, teve uma tombadinha, porém a árvore segurou. Só que isso não foi na tua época, que já era, se não falha a memória, já era o gerente da cidade. E hoje já diminuiu bastante com o trabalho que vocês vêm fazendo, certo? Diminuiu, Luz. Não foi coisa pequena, não. Foi muito, mas é muito mesmo. Você vê no período de chuva do ano passado, a gente não teve nem sequer 4 ônibus atolados, né? A gente tinha um problema ali na curva do S. Então nós demos uma ampliada, abrimos, fizemos bolsões ali, tudo, contemos água. Então, assim, os ônibus era o pior lugar que tinha para ônibus atolar, era aquele ponto ali. A gente resolveu, acho que esse ano, né? Então, assim, e a gente está no pé, né? O ano passado a gente conseguiu, junto com a regional de ensino e as próprias empresas de ônibus, os motoristas aí meio
fazendo umas gracinhas, nós conseguimos, né, fazer com que as ações fossem ali apuradas e eles mandaram uns 4 embora, porque está tratando, né, de vida, principalmente de vida das crianças. Então tem que ter responsabilidade, ande devagar, no período de chuva, ter bastante atenção, cuidado. Muitas das vezes o ônibus não atola, ele sai da pista, porque tem um motorista que vem num carro pequeno, e outro com um caminhão que está fazendo entrega, e o cara não para, e o cara quer passar, aí vê que vai bater, joga o ônibus, o carro para a lateral, termina atolando. Muitas das vezes atolou não é nem a condição da via, é a imprudência ali de andar nessas vias com tanta rapidez, que eu acho que todo mundo que está ao vivo aí sabe o que é que eu estou falando, né? A gente fica indignado. Aí vai um pai de família ali, um comerciante, faz um quebra-mola lá que, na verdade, é uma muralha. O cara quer que a gente vá lá arrancar, mas o cara fez exatamente porque ele está indignado com aquela situação. O cara passa 80 quilômetros na porta dele, como é que ele não vai se incomodar com aquilo? Que bom que vocês têm essa visão. Pessoal, hoje o termômetro do nosso programa vai ser a presença de vocês. Eu já pedi para o Ielton trancar a porta. Enquanto vocês fizerem perguntas, o Gilson não sai daqui. Pode ter certeza disso. Já está trancadinho ali. Inclusive, o nosso querido ou nossa querida que já enviou a pizza para a gente, já vai deixar a gente alimentado, então de fome ninguém morre. Eu vou passar aqui um pouquinho para as perguntas do WhatsApp. E como sempre, participativo, não só nos grupos de rede social, como um síndico muito competente. Gosto de elogiar o David porque, de fato, ele é um camarada que ajuda bastante a rua. Quem não conhece é o David Emerick, a Rua 3. Gilson, lá vai. O David ele é bem articulado. Lixo residencial. Temos moradores sem educação que descartam lixo em qualquer lugar. Esse tipo de comportamento dificilmente mudará ao longo da vida. Por outro lado, a grande maioria das pessoas com educação descartam os seus lixos em locais adequados. Como as pessoas podem descartar o lixo adequadamente? A pergunta vem agora. Já não passou da hora de implementarmos um sistema de coleta que atende o condomínio por condomínio através do SLU? Ou isso será feito após a regularização? Luz, não há, assim, na visão de impeditivo, né? O ano passado, conversei isso com o Dr. Álvaro, que é o vice-presidente do SLU, para que a gente tentasse fazer. Então, assim, nem todas as ruas têm condições desse caminhão poder fazer o seu trânsito ali normal. Então, assim, que a gente chegou ao entendimento? Você sabe que eu sempre falei isso, eu não sei onde esse pessoal achou esse negócio de divisão. A rua 3 para cima é melhor, a 4 para baixo é pior. Eu já falei para todo mundo, isso é coisa de vocês. Para a gente não existe isso, para mim toda rua é igual. O problema de toda rua é o mesmo, poeira, lama, as dificuldades são as mesmas. Eu não vejo isso. Porém, você talvez conseguisse fazer isso, né? Por exemplo, se você for observar hoje, o caminhão de lixo ele entra aqui na principal, né? Ali tem os primeiros papa-lixo, ele vem aqui para a esquina do Cana do Rei com a feira ali, e ele já vai aqui na 1. E sobe pela entrada 2. Então ele já está fazendo um trajeto, né? Se tiver lixo ali, eles já passam recolhendo. Meio da rua, se tiver na frente lá, ali, por exemplo, na entrada 2, alguns comércios ali, eles já passam recolhendo. Saber. Às vezes ele já vê ali e já vai recolhendo. Então, assim, mas não é o que o David está falando aí, como ele está sugerindo. Né? Verdade. Então, assim, como a gente não tem essa condição de atender todas as ruas, então o SLU ainda não ampliou, não fez isso. Mas, assim, acredito que no mais breve possível será feito, porque, infelizmente, eu digo para você, se hoje o SLU via perguntar se eu hoje quero receber um papa-lixo no Senado, eu não quero. Porque onde a gente coloca um papa-lixo, arruma um problema, cara. A gente colocou ali na 5, aí o pessoal tá jogando debaixo do pé de eucalipto o lixo. Aí coloca o papa-lixo que resolve. Era melhor ser o papa-lixo lá debaixo do pé de eucalipto. Quem mora na 5 sabe muito bem o que eu tô falando. Eu cansei de parar e pegar o lixo e jogar dentro do papa-lixo, porque
Papo Lixo que tinha na 3, que um criminoso tocou fogo, Sim. rodeava de lixo, as pessoas rodeavam de lixo, eu fiz esse. Eu acho que é Então, vergonhoso. assim, o pessoal não joga, cara. É, assim, não é todo mundo, mas a maioria não joga. E aí termina, aí vem o cachorro que rasga, vem o outro problema que a gente tem hoje. A gente sabe que, digamos, é um trabalho. É o cara que vai lá atrás da latinha, né, aquele negócio para reciclagem. Aí ele vai lá e rasga o saco para pegar a latinha lá que ele precisa para fazer coisa de reciclagem. Aquele lixo que fica aberto. Então, assim, é um outro problema que tem, que dali o cachorro já puxa, o trem já vai, e aí é um trem difícil. Saiu a voz do Leal. É meu diretor. Leal tá reclamando, pessoal. Tô passando a informação, né? Passando informação sobre as pessoas que colocam o lixo em cima do capô dos seus carros. Quando o lixo cai no meio da rua, por favor, peguem. É como o David está falando, nós não temos uma coleta de lixo. Aquele lixo vai ficar lá, vai passar uma pessoa que vai ver o lixo, vai pegar o lixo dele, vai jogar, a outra pessoa, assim sucessivamente. Vocês podem passar nas próprias ruas que vocês moram, que vocês vão ver. Volta e meia vai ter um montinho de lixo jogado no meio da rua. É verdade. E você quer ver formar um ponto de descarte? É qualquer esquina. O cara limpou ali um lote dele, tudo, juntou o mato. Se ele não recolher em 24 horas, no dia que ele passar de manhã, já tem lá uns 4 sacos de lixo e já vira um ponto de descarte de lixo. Verdade. Eu quero aproveitar também para falar para as pessoas: não joguem mato nos buracos da rua. Exatamente. Vocês não estão ajudando, muito pelo contrário, deixando aquele local propício para atolamento. Já imaginou? Já cansamos de socorrer, como moradores, pessoas que atolavam 2, 3 horas da manhã por conta desses matos que ficavam nos buracos. Então não faça isso. Vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar, enquanto a gerência não atende a nossa rua, vamos comprar um material pelo menos para amenizar aquela situação no buraco. Claro que a gente vai ficar aqui cobrando eles, perturbando. Eu vou terminar de ler a pergunta do David, ô Gilson, tá. Porque senão o pessoal... Acho que essa parte aí já deu para ele entender, né? Eu acho que ele tem um complemento. Tá. Os entulhos. Observando que a grande maioria dos descartes na 097 se refere a entulhos diversos, muitas vezes esses descartes são feitos por prestadores de serviço e até mesmo delinquentes vindo de outras regiões. Pergunta: já não passou da hora de implementarmos um Papo Lixo na região para descarte, para centralizar e gerenciar adequadamente o entulho? Um papo entulho. É um papo entulho, seria isso. Gente, a gente tem um papo entulho aqui, ele está bem próximo aqui da 26 de setembro, que está aqui na QNG, em uma área do SLU ali. Né? Então, assim, a gente já falou isso da outra vez aqui, eu vou repetir. Quem precisa descartar é só se dirigir ali a BR-070, na QNG tem a área do SLU e pode fazer esse descarte lá, ou lá na cidade estrutural também. A possibilidade de trazer um para cá? Pela questão da cidade ainda não estar regularizada, né? Vou falar até sobre isso aqui, a gente não ter destinado essas áreas ainda, por exemplo, a do Papo Entulho, né? O deputado Daniel de Castro, ele colocou emenda parlamentar lá no SLU para essa demanda, que seria um Papo Entulho nessa região. Salvo engano, essa emenda foi de 300 ou foi 600 mil reais. Mas, pelo processo de regularização da cidade, ainda não foi possível fazer essa implementação. Aproveitando esse gancho de processo de regularização, 26 de setembro ainda é irregular. Pessoas que estão construindo sem uma autorização, melhor dizendo, se tivesse autorização, você já vai passar diante dessa pergunta. Pessoas que estão construindo sem essa prévia autorização estão suscetíveis a derrubadas, correto? As obras são irregulares, né? Todas as obras que estão sendo feitas sem o alvará de funcionamento são obras irregulares. Onde arruma esse alvará? Onde que a gente pega? Só quando a cidade é regularizada. Nós não temos nenhum veículo, nenhum meio que libere um alvará de construção. Nesse momento, não.
Quem mora na 26 de setembro ou quem está querendo vir morar, construiu, está correndo risco. Está correndo, porque não tem a devida autorização. Eu não vou falar aqui, pessoal, textos que me colocaram em radares da polícia, porque eu estou na presença de uma autoridade de governo. Então, eu vou respeitar você e não vou me limitar apenas como entrevistador. Porque se for aflorar o meu lado morador, meu lado representante de algumas pessoas, eu já vou falar outra coisa. Então, sigamos. As águas da chuva, já foi, né? Tem uma aqui, eu vou ler tudo de uma vez, Gilson. Aí você faz um apanhado. Resumo, né? Para a gente voltar Tá. para o chat, para poder estar dando atenção para as pessoas do chat. Tá bom. Os entulhos, né? Observamos que a grande maioria da 097 já passou, essa aqui já foi. Águas da chuva, o que a gerência, a administração pode fazer de forma concreta para ajudar os condomínios a lidarem com o volume de água da chuva. Possibilidades: consultoria, oferecer orientações técnicas para a gestão eficiente de águas pluviais, maquinário, disponibilizar equipamentos para intervenções necessárias como drenagem ou manutenção do sistema de captação. A rodovia 097, considerando que a rodovia 097 é de responsabilidade do DR, o DF, que desempenha o papel crucial para diversas regiões, como a 26 de setembro, Braslândia, Ceilândia, Taguatinga e até Águas Lindas, que a via é essencial para a mobilidade e conexão dessas localidades, embora acredito que a implantação de um sistema de água pluvial não seja necessariamente indispensável e impeditivo para a execução. A pergunta é: o que está pendente para que essa via seja asfaltada e se temos um prazo previsto para o início da obra? Vamos lá. 097 primeiro, depois eu volto lá nas águas pluviais. Perfeito. 097, ela tinha ali uma decisão judicial da Vara do Meio Ambiente, né, para não mexer ali de forma alguma. Então, esse ano, o ICMBio, cuida ali do Flona, ele autorizou, né, os estudos ali, onde o governo vem mexendo já na parte de lá, vem o contrário, né? Não é daqui para lá, de lá para cá. O contrário da nossa via, da DF-001. Então, assim, já tem um estudo para que seja feita, né, determinação do secretário Zé Humberto, DR já faz os estudos ali da 097, né, que é essa via tão esperada. E a gente acredita que o mais breve possível ela será, sim, asfaltada, né? Mas não foi feito anteriormente porque tinha os impedimentos jurídicos. Tá? E a avenida principal? O ano que vem também a gente já estuda pensar como que será feita as águas pluviais dela também. Para não ter uma interpretação errada. Para ano que vem é só processo de estudo também. Estudo, porque para fazer a obra, né, Lúcio, precisa de quê? Primeiramente, recursos, né? Então, assim, eu estou falando aqui das reuniões às quais eu já participei e o que estamos falando dentro dessas reuniões. Da outra entrevista que eu tive aqui, o deputado Daniel falou sobre isso, né? Que é a 097 e a avenida principal, onde a gente já, na última reunião, ficou decidido de levantar esses estudos, tudo para a Secretaria de Obras, que é o secretário Luciano, para já pensar nas águas pluviais. Então, vamos lá. Sobre a questão de águas pluviais, falando sobre os condomínios, né? Foi alguém que perguntou, a gerência fazer definitiva, a gente não faz obras definitivas, né? Obras definitivas estruturais serão feitas quando aí a Secretaria de Obras entrar na cidade fazer essa regularização. Vocês não atuam dentro de condomínios? Dentro de condomínios, não. Foi mais ou menos essa pergunta que foi feita. Assim, o que mais as pessoas nos procuram aqui na gerência é quando ele tem, eu vou colocar aqui um termo que fique bem claro, esse é um termo de uma frase bem, é a briga de vizinho, né? Condomínio de trás com condomínio da frente, não deixa a água passar. Né? As pessoas vêm e nos procuram. A gente já visitou vários condomínios e sempre a gente tem conversado com o síndico que tenta se entender, porque assim, as águas têm que seguir o caminho natural. Você impede, aí não passa por meu, porque não sei o quê. Então, assim, isso é o que mais a gente tem enfrentado aqui, né? Mas sempre tem sido resolvido,
né? E aí, se isso não coisa, o cara procura os meios judiciais, porque por meio da nós, gerência regional, se precisar fazer uma ação, nós vamos acionar o quê? O órgão competente para fazer a desobstrução, que é o DF legal, notificar e pedir para que seja removido aquela obstrução que foi feita. Porque muitas das pessoas falam, não, estou dentro do meu condomínio. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe sim a ação do Estado, se for precisa, para, se tiver causando prejuízo a terceiros, se for preciso, a gente vai ter que agir. É como você falou há poucos minutos atrás, sobre já ter dito isso, mas parece que o mínimo ele tem que ser repetido para que as pessoas entendam que aquilo é para o bem coletivo. Sim, para o bem coletivo. Eu assessoro vários condomínios. Não é assessoria paga, é assessoria de boa vontade, como eu sempre fiz. E eu sempre falo para o pessoal, infelizmente, o litígio é o pior caminho a ser seguido. Procurem síndicos, façam reuniões, batem um papo com eles, troca ideia, vê qual é a melhor situação a seguir. Mas de tudo isso, se não conseguiu, corre da gerência. Eu falo, corre da gerência, não procura a gerência, até porque eu sei que esse é o meio legal que vocês procurariam. Corre da gerência, vá procurar, recorra ao juiz, ao capa preto, ao advogado, porque o direito de passagem ele é lei. Sim. A pessoa tem que entender que se ele receber aquela água da rua 3, vou citar meu condomínio, nós temos vizinhos maravilhosos. Os vizinhos vieram conversar conosco, nós fomos conversar com eles. Uma terceira vez eles decidiram que iriam fazer parte do recebimento de água. Porém, eles exigiram, entre aspas, que nós fizéssemos o levantamento do condomínio. Isso eu estou falando a nível de condomínio, não a nível de rua. Levantamento do condomínio, bocas de lobo e ao final sumidouros. E assim nós fizemos. Eles recebem a água da gente, eles já fizeram a água pluvial deles dentro do condomínio. Nós não temos problema nenhum. E as pessoas não entendem, cara. A gente tem que bater nessa tecla, porque eu sempre costumo dizer para as pessoas que o tempo do governo não é nosso tempo. Isso aí eu estou parafraseando um morador aqui da cidade, uma liderança da cidade que gosta de usar isso. Isso é verdade, eu concordo com ele. O tempo do governo não é o nosso tempo. As pessoas falam, não, isso é obrigação do governo. Beleza, mas enquanto o governo não tem o maquinário, não tem a mão de obra, não tem as liberações legais para estar atuando dentro da cidade, não vamos ficar esperando. Se a gente pode fazer, se cada um fizer um pouquinho, meu amigo, você faça as contas. Se a Rua 3 tem 40 condomínios, se esses 40 condomínios fizerem recebimento de água da Rua 2 para 3, da 3 para 4, daqui a pouco contamina, do bom sentido da palavra, as outras pessoas a fazer o mesmo, a seguir. Então a gente vai estar ajudando o governo, que quando o governo vier, o prejuízo e o trabalho vai ser menor, e estamos ajudando a nossa qualidade de vida. Correto? Exatamente. E aí terminamos o nosso amigo David. A gente parou na Maria, não foi, meu diretor? Paramos na Maria. Deixa eu procurá-la para seguir a próxima pergunta ou comentário. Maria. Ó, Gipsy, deu bom, viu? Deu bom. A gente tá com as perguntas bacanas aqui, interação do pessoal. Maria Lima, agora vamos lá. Deise Amorim, acredito que é a Deise, nossa amiga da 26 de setembro, trabalha muito no social, foi candidata a conselheira tutelar por Taguatinga. Como é o primeiro mandato, a primeira tentativa de eleição, não conseguiu. Porém, contudo, todavia, minha amiga, tenha certeza que o seu caminho já está traçado e dentro em breve você vai almejar. E a Deise trabalha no social mesmo, de verdade, de coração e por amor. Aí fala aqui, podcast de esclarecimento necessário. Parabéns, Lousa equipe, muito obrigado. Ramalho Alves Neto e advogados. Apesar dos grandes desafios, vocês estão de parabéns pela preocupação e esforços empreendidos aqui na nossa cidade. Tá vendo, pessoal? Vocês estão de lombo já calejados, vocês estavam ali reclamando que estavam com dor nas costas. Nem tudo é chicotada. Tá aqui, ó. Mais uma vez ele ainda complementou. Nem Deus agradou a todos, Gilson. É isso aí, meu filho. Obrigado. O André Ramos. Sabe se a torre da TIM já está funcionando, meu brother?
Ainda não, Luz. A última vez que nós conversamos com o pessoal que está fazendo ali, né, as programações dessa torre da TIM, isso o pessoal me perguntou se vai ter Vivo junto, Claro, né? Não, essa torre é específica mesmo, é só TIM mesmo, tá? Eles falaram que estaria pronta, pela previsão deles aí, da área de tecnologia, até o dia 20 funcionando. 20 tá? próximo. 20 agora, nesse isso. mês. Foi as informações que nós recebemos deles, né? Notícia boa, Ramalho. Tá aqui o Joab. Joab, se não me falha a memória, é o Joab que mora na Rua 3. Comerciante. Tem um comércio na feira, é muito atuante. E ele diz o seguinte: boa noite. Se chover de hoje para amanhã, nós da Rua 3 vamos ficar ilhados na Rua 3. Quando essa situação vai ser resolvida? A previsão de entrar na Rua 3? A gente já passou na 3, já falamos em grupos, tá, seu Joab? E respondemos muitos moradores, inclusive você, né? Então, assim, ali houve uma alteração, né? A Rua 3 nunca ficou nessa situação. Então, o pessoal fizeram algumas alterações lá, fecharam algumas saídas de água e essa água está se acumulando. Então, assim, o problema da Rua 3 é um problema que já nos preocupa, porém não é tão grave quanto a situação que a gente tinha na 4. Então, sair da Rua 4 para a Rua 3 sem terminar, teria lógica, né? Então, assim, a gente está empenhado lá para terminar, mas, assim, já falei para os meninos que amanhã, caso no segundo horário, já entrar com a máquina para poder, pelo menos, tirar o escoamento daquela água que está acumulando. Lá no finalzinho da Rua 3, que lá está crítico, essa situação, no né? de lá já foi colocado um caminhão de material hoje, eu acredito que ele está falando na parte de cá, né? Eu acho que é da rua como um todo. Não, como todo a gente tem que fazer toda também. Mas se ele tivesse referido na parte do início aqui, da principal lá para o seu condomínio, que é que não está acumulando aquela água, a gente está monitorando ali para poder cortar a qualquer hora e tirar a água de lá. No final lá onde tem ali no período de chuva, né? Parece que tem uma mina não, a gente não fala mina, porque a mina d'água seria o tempo todo. Ali fica como tem uma terra preta, não sei o que é lá, fica a água muito acumulada lá. Então a gente está colocando material, amanhã será colocado material na rua, para a gente firmar ali e o pessoal não ter problema ao transitar. Eu preciso falar. Eu concordo que os moradores eles devem contribuir com o governo, mas o governo ele poderia fazer uma curva de nível nessas ruas, ou não. Curva de nível é colocar a caída da rua para a avenida principal, 3/4, 097. É possível? Assim, é possível, só que isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Eu te falo, e você vai concordar comigo exatamente nesse momento. Antigamente, qual que era a rua que ficava água acumulada? Aqui, parada água na rua? Nenhuma. Porém, É verdade. Quando as pessoas vão construindo... Ficava muito buraco, mas parada mesmo. Exatamente. As pessoas vão construindo, por exemplo, o cara que está lá no final do 97 é mais baixo. Ele constrói a loja dele lá, ele faz, por exemplo, um pé direito, ali a sapata. Cria uma barreira. Eu não sei falar de obra não, tá? Não sei se é isso que chama, não é. Então, ele vai lá e coloca lá com 2 metros. Aí lá terra. Aí a água que passava para lá, volta para cá. Entendeu? Aí o de lá acha que não, que eu vou construir um pouquinho mais alto, senão eu fico mais baixo. E isso vai mudando o curso da rua todo. Vai mudando todo o nivelamento da rua. Aí, por exemplo, hoje se eu passar uma máquina ali nivelando essa rua toda para a água sair, você não entra a maioria dos condomínios, o cara não entra em casa. Entendeu? Aí o que você vai ver, por exemplo, a Rua 2. Foram 3 anos consecutivos dando acúmulo de água lá terrível. 3 condomínios lá, que é ali da 1/2 para frente, eles fizeram uma recepção para receber água. Eu tive no local, vi que os 3 fizeram. A gente fez várias reuniões com o condomínio. Aí o pessoal falava, vamos fazer e tal, e vamos mexer. E aí não mexia, quando caía a chuva virava aquele problema. Nós entramos um dia lá, falou, não dou conta disso mais não. Vamos meter máquina agora. Nem que o cara não entre em casa, não tem jeito não, vamos fazer uma vala aqui.
Não é isso, Gaúcho? O Gaúcho falou, então bora. Começamos a abrir, o cara, mas rapaz, como é que vai ficar? Hoje a água sai, então assim, você não está vendo o pessoal da Rua 2 reclamando dessa quantidade de água. Acumula pouca coisa, mas a água vai embora, porque nunca o condomínio ele vai receber 100% da água. A água ela vai sair na rua, o que você recebe é o excesso. Parou toda a água, o excesso da água vai para lá e você não vai ter esse grande problema. Então as pessoas precisam se conscientizar e colaborar. Aí você vai mudando o nível da rua, aí se a gente entra para nivelar, entra, mas aí o cara também não entra em casa, porque ele fez nessa altura. Se eu baixo, o cara não consegue ter acesso ao seu condomínio. Aí ele vai ter que colocar manilha, fazer outro tipo de serviço. Eu particularmente não teria problema nenhum em pegar uma enxada, já fiz isso várias vezes, melhorar meu condomínio se a rua ficasse com escoamento bacana. Eu já fui em condomínio, você tem ideia? Aqui na avenida principal ali tem vários. O síndico pode até ficar com raiva de mim agora. Eu, felizmente, vou ter que falar, né? Fazer o quê? O cara fez bloquete, ele fez LED, ele colocou palmeira, tudo. E não consegue entrar no condomínio. Não fez água pluvial. Não fez a entrada do condomínio. Botar umas manilhas lá que ele sabe que todo ano desce esse mundo de água ali. Direto a gente tá arrumando. Entendeu? Direto a gente está lá metendo máquina lá, colocando material, mas se vir a chuva, tira. E a gente não para de ajudar porque a gente sabe da dificuldade que tem para entrar. Então, assim, ali naquela situação, até fazer uma obra definitiva, é uma manilha mesmo na porta mesmo, para o cara poder entrar, não tem jeito. Não é fácil não, meu amigo. Vamos procurar aqui, vamos passar mais uma pergunta. Meu amor, volta a repetir, Vida Linda é o nome que está aqui. Vida Linda, Gilson, qual a orientação para quem investiu em loja comercial e quer empreender na cidade? Como é que é, rapaz? Qual a sua orientação para quem investiu em loja comercial e quer empreender na cidade? Eu acredito que seja sobre construção de loja ou qual comércio orientação de comércio, alguma coisa nesse sentido. Qual seria a parte que teria mais quantidade de comerciantes? Vida Linda, por favor, mande o complemento dessa pergunta para que a gente possa entender melhor, né? Responder sem ter nenhum problema. Pode mandar áudio pelo WhatsApp que a gente passa sem problemas. Fala, por favor, meu diretor, qual o WhatsApp, que eu não estou com ele em mente aqui não. Pode falar no seu microfone aí, por gentileza. Anotem aí, pessoal, por favor. Isso, vocês podem estar mandando pelo WhatsApp aí, pelo 619-9884-5570. 99884-5570. Vou colocar aqui no chat aqui também do YouTube também, vocês podem estar mandando áudio também, tá bom? Valeu. É isso aí, arrocha lá, pessoal. Galego, a gente está lendo agora os comentários de vocês. Vocês são parte fundamental para esse programa ter vida longa dentro da nossa 26 de setembro. Aí o Josué vai e coloca. Os desafios são enormes, pois estamos falando de uma cidade que ainda não anda sozinho. Perfeito. Exatamente. Temos que ter bom senso para cobrar. Tudo aqui é prioridade. Parabéns, Gil, por isso aqui. Parabéns, Loso. Muito obrigado, Josué. É isso aí, Josué. Falou tudo. Bem coerente, Josué. A Vanessa Weber. Quando serão feitas os paliativos da Rua 3? Acho que você já respondeu. Eu falei, a gente está bem... Respondeu junto com... Em cima aí da Rua 3 já para fazer. Ela completa aqui também, dizendo: vi que tem várias manilhas na principal. Já está nos planos da gerência manilhar a parte de baixo da principal? Não. A parte da Cana do Reino aí é morador e comerciante. Exatamente. Não saiu... Ele disse, o que ele falou. Acho que foi o que o Léo falou. Quem foi que falou? Ele depois falou, né? Pronto, galera. Preocupa não, galera. Tudo aqui... nós estamos em casa, gente. Aqui é tudo feito na maior tranquilidade possível. Sinta-se em casa. Pode pegar seu café, sua cerveja, seu suco. A Vanessa colocou aqui. Esqueci, boa noite. Se preocupa não, minha querida. Boa noite. Boa noite de novo, Vanessa. Tá legal, a gente lê tudo, meu amigo. A voz de vocês estão saindo aqui, não saiu. Foi do rapaz que você chamou. Ah, tá. Não, mas ele já respondeu lá no microfone. Beleza. O David coloca mais uma vez: o pessoal do SLU, da QNG, por algumas vezes informou que o Papa Entulho estava lotado e não poderia receber. Quer responder, Júlio? Pode acontecer, né? Às vezes, é como eu falei, pode ser que na situação, mas
esse aqui não estando, né, aí atendendo, tem o outro que está na estrutural, né? Estrutural não existe mais lixão, é papa entulho e papa lixo mesmo. Exatamente. Ronaldo Lima, esses dias atrás, viu o pessoal da Nova Cap piquetando em frente à cabeceira do valo. Sabe se vai asfaltar? Acredito que é domínio da estrutural. Nova Cap ou Terra Cap? Ele colocou AP aqui, deve ser Terra Cap ou Nova Cap, alguma coisa assim, eu que deduzi. Ele viu piquetando, Gilson. Não. Então, assim, a gente, da última vez que estava aqui, acho que a gente falou, né? O cabeceiro do vale ali, naquela região, tem já coisa para asfaltar, tem aqui, né, dessa parte aqui de baixo também, com o administrador Alceu, né? Tem buscado já com a Secretaria de Obra a questão de uma ponte ali que venha melhorar aquela região ali toda. Então, acredito que pode ser algumas ações já, não tenho essa informação dentro de qualquer sentido, mas para dar uma resposta melhor para vocês, vou tentar me informar junto com o administrador, se ele está sabendo de alguma coisa já, porque às vezes a gente tem ali um limite, né, onde a gente cuida, e eles também, quando a gente precisa de alguma coisa, ele ajuda, quando ele precisa da gente, a gente também ajuda lá. Então, vou procurar saber do nosso administrador Alceu do que se trata e trago para vocês a resposta. Perfeito. Eu acredito que seja de fato obra deles e talvez Sim. seja até essa liberação Uhum. da 097. Eu acompanho praticamente Isso. a rede social de todas as administrações. Eu vi outro dia eles mexendo, mas como Lá a obra está... Qualquer coisa que a gente disser nesse momento é especulação. Exatamente. Michel Magno, boa noite. Parabéns, Gilson, toda a equipe pelo trabalho. Previsão de ônibus, linhas e ruas. Ônibus passar nas ruas, previsão? Você fala os ônibus convencionais, né? Sim. Olha, Lousa, ainda não tem essa demanda, né, tão grande. As últimas reuniões que a gente tivemos com o secretário Zeno, a gente falou sobre isso. E não tem ainda essa demanda de procura, né, para fazer todas as ruas. Mas, assim, eu acredito que o nosso papel é esse, é levar, por exemplo, mais uma vez é um pedido. Próxima reunião, levo de novo o secretário, o pessoal está pedindo, o que a gente pode ampliar, hoje já passa na 4, na 5, na 97, Avenida Principal, 4/5, 5/6, Rua 4, vamos colocar na 3, depois só para 2, daqui a pouco a gente está atendendo toda a população. Se Deus quiser, dentro em breve, num futuro bem próximo. Exatamente. Quero mandar um abraço para Ednei. Ednei, forte abraço, ótima noite. Deus abençoe. E por tudo que a gente está vendo, eu não vou nem passar para o Gilson. Eu mesmo vou responder essa pergunta. A operadora TIM, cara, que é a única operadora que já tem uma antena, vai ser a melhor da 26. Como o Gilson disse, dia 20 fica programado para eles liberem o sinal. Eu vou fazer a propaganda aqui, eu estou usando a TIM, ó, tá aqui com o sinal já ativo, viu? Dando 4G aqui, e agora há pouco eu estava mostrando para o Lousa, está dando 60,7 megabytes por segundo. Tá bacana. E não está nem funcionando 100% ainda, viu, pessoal? O bicho tá metido. Pensa no bicho que tá nojento. Dispensou o Wi-Fi da nossa rádio, rapaz. De fato, tá bacana mesmo a internet dele. O Ramalho mandou aqui no WhatsApp da rádio. Boa noite, meu amigo. Estou aqui participando. É verdade, Ramalho. Tá? Obrigado pelo link. Estou no escritório participando aqui como Ramalho Alves Neto e advogados. Já fez seu comercial. Já chega com a gente também. Já vem... É o Wellington? É o Emerson? Não, manda o jabá. Ei, manda o jabá pra cá, viu? Mas já pode vir aqui patrocinar o programa. Pois é. Entrevista top, muito obrigado. O Gilson falou aqui para você já mandar o cascalho também. Jabazinho aí pra... Ó, ele falou que você é desenrolado, Gilson. Carreiro material Obrigado. de construção. Pede pro pessoal mandar áudio. Pessoal, se vocês não forem enviar áudios, a gente já vai para as nossas considerações finais. Já temos 1h e 20 minutos de programa.
Programa bem produtivo, bem informativo e sem nhenhenhen, né? É Jogando verdade. sempre às claras, mostrando para a cidade o que pode ser feito e o que não pode ser, mostrando que além de um servidor público, você também é um pai de família, é um marido, é um morador da cidade que Sim. acreditou. E que não será diferente daqui para frente, independente se você estiver no seu cargo ou não. Exatamente. Carlos, meu amigo, muito obrigado. Forte abraço. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês continuem conosco. Esse é o último programa do ano. Leal deu uma bronca em mim agora há pouco. Falou, rapaz, que conversa é essa de fazer o último programa do ano? Vocês têm que trabalhar o dia todo. Eu falei, vai trabalhar você, rapaz. Que conversa é essa, moço? É o último programa do ano. A gente encerra com muita alegria. Esse último programa foi bem produtivo. Como eu disse, vou repetir, foi bem proveitoso. Quero agradecer muito a presença do Gilson, a presença do Leal e do Gaúcho, que sempre estão atendendo os pedidos da nossa cidade, da nossa comunidade, da melhor forma possível, da forma que eles podem, irmãos. Claro que sempre capitaneado pelo Gilson Pereira, que também, modéstia à parte, sempre me deu uma moral, sempre me atende quando eu ligo ou quando eu envio mensagem. O Gauchão está me informando aqui para ler uma última pergunta. Pessoal, essa é a última pergunta. É do André Ramos. Gilson, a parte de segurança, será que poderiam pedir mais viaturas para a cidade? Pessoal, melhor dizendo, se enviar mais perguntas, a gente vai responder e vai ler aqui. Pode mandar, a Rocha. Ele que se vira amanhã para levantar para trabalhar. André, eu concordo plenamente com você. Acho que a gente tem que ter mais segurança na nossa cidade. Aproveito aqui para parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal, o 15º Batalhão, por meio do nosso comandante. A última reunião que tive com o comandante, nós falamos muito da 26 de setembro, ele esteve fazendo sobrevoo na nossa cidade, já para poder ali fazer levantamentos para melhorar a nossa segurança. E a gente sabe que, ultimamente, a gente tem recebido no nosso celular muita demanda da população pedindo, né, informando de algumas ruas, de algumas atitudes e tudo, né? E a gente tem que passar isso para a Polícia Militar, pedindo mais segurança. E o comandante hoje fala para a gente que, com essa nova turma que está se formando, mais policiamento na rua, inclusive na sexta-feira, a governadora Celina estava falando, né, sobre essa distribuição de policiais. Com certeza o 15º Batalhão deve receber policiais, e eu encaminhei para a governadora Celina pedindo para que ela tivesse o olhar carinhoso de pedir, né, no 15º Batalhão, uma viatura, né, que fique exclusiva na nossa cidade, com policiais, fazendo ronda, né, diuturnamente, porque a gente tem crescido muito e a gente vê que também está aparecendo alguns meliantes, como uma ousadia, né, de vir num domingo, 7 horas da manhã, ou melhor, 7h30 da noite, tentar ali já roubar alguma coisa dentro daquela situação da Torre da TIM. Então, assim, infelizmente, né, as pessoas que a gente conhecia de porta em porta, a gente tinha uma cidade como cidade de vizinhança de interior, né? Era aquela cidade onde as velhinhas ficavam na janela falando da vida dos outros. A gente não tem as velhas não, mas tem muita gente falando da nossa vida por aqui. Então, assim, isso está acabando e está chegando gente diferente, gente, né, que a gente não conhece mais. Então, assim, é bom a gente se preocupar com a nossa segurança, sim, André, e você não está errado, não. Pode ter certeza que eu vou continuar cobrando, e como já falei, cobrei e vamos continuar cobrando muito mais. Pedir também ao deputado Daniel, porque até para a Polícia Militar colocar os extras, aqueles policiais extras, precisa de recurso. O deputado pode mandar ali uma emenda parlamentar para a Polícia Militar, que seja usado naquele batalhão específico para aumentar a segurança. Então, tudo isso a gente pode estar conversando, sim. Isso é muito importante, porque o bandido, ele é covarde. E graças a Deus, mesmo diante dessas situações, a 26 de setembro ainda é uma cidade pacata. Sim. Você pode reparar que só tem o ladrão que comete o furto
a gente conhece vulgarmente falando como caxangueiro. É o caxangueiro, Na né? época da 16 da expansão, do Penorte, Isso. a gente vê muito o caxangueiro. Graças a Deus, assalto é pouco, mas a gente necessita. A gente necessita de uma viatura na entrada da rua. Ela nem precisa, às vezes, rodar. Basta a gente ter aquele telefone comunitário de ligação com eles. Só a presença deles na entrada da cidade, vagabundo já se intimida. Fala, opa, ali tem polícia. Então a gente necessita. E é isso, meu amigão. Eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui. Tá vindo aqui? Olha só. Olha só. Quer água aí, o Gilson? Quero mais um pouquinho. Por favor, meu diretor. É um áudio? Você enviou para mim ou você vai colocar aí? Luz, ainda temos alguma possibilidade de retirada de eucaliptos na rua 3, em frente ao salão de beleza? Isso é com você, viu, Gaúcho? Ficam muito próximos da rede elétrica em caso de acidente. Prejudicará muito. Carlos, meu amigo, você acabou de me lembrar. Inclusive o Gaúcho também acabou de ser lembrado. Ele vai dar essa explicação para a gente e você vai acompanhar agora. Luz, eu acho que esse pedido ele já tinha chegado para a gente, não sei se por meio do Carlos, né? Mas a gente parece que já tinha recebido isso. O Carlos me passou e eu repassei para vocês. E a gente olhou lá, parece que tem que desligar a rede, é uma situação, se for essa que eu salvo engano, foi a que chegou, parece que tem que desligar. Em frente ao salão de beleza. Parece que teria que desligar a rede de alta, então seria uma coisa mais complexa para fazer, né? Com a Neoenergia fazendo já essa regularização aqui, a gente está com o pessoal, alguns pontos onde tiver esses eucaliptos, eu já falei com a equipe do pessoal que está executando, para fazer essa corta. Eles estão com aqueles guindastes sobe bastante alto, né? Então, assim, consegue cortar de cima para baixo, tudo pode fazer desligamento. Aqui na rua 1 mesmo que tiver, a gente já pediu para ser removido. Então a gente está alinhando essas conversas. Esse da rua 3, o Gaúcho já tome nota aí para dar uma olhada lá. Se precisar acionar a Neoenergia para desligar a rede, alguma coisa, a gente vai acionar e ver o que a gente pode fazer para cortar ele também. Eu sei que vocês estão na correria por conta desses buracos. Tem como prever, dar uma data específica? Não tem. Não. Porque assim, a gente dá data e dá com aquilo que a gente tem em mão. Quando você vai depender da empresa como a Neoenergia para solicitar, você vai abrir ali o pedido, o chamado, né? Tirar a foto, encaminhar, a situação é essa, tudo, qual o prazo para fazer. Se já tivesse ali com a execução dos postes já na rua, seria bem mais tranquilo. Mas eu vou informar o pessoal da Neoenergia. A gente tem um grupo que é criado pelo governo, o secretário Zé Humberto, onde está a Neoenergia e todos os administradores regionais e a gerência regional, que somos nós. Então lá a gente passa as demandas quando tem problema, um poste que cai, risco disso, risco daquilo, causa na rede elétrica. Então a gente caminha para eles. Eu vou encaminhar essa demanda, né, para que a gente veja se a gente já consegue atender aí o mais rápido possível. Maravilha. Bom, Carlos, vamos ficar lembrando de vez em quando e para que eles não esqueçam. Fala, meu diretor, tem um áudio aí? Da Rocha. Boa noite, Gilson. Eles jogam o lixo ali ao redor do papalixo e o papalixo vazio. Às vezes você quer ir lá jogar o lixo, não tem condição de chegar perto lá, porque tem tanto lixo lá de fora, você não consegue jogar dentro do... Tem galinha morta, tem tudo que você pensar ali, tem. Então, o povo ainda precisa ser mais educado. Você passa como um cara mal educado também, porque às vezes quer jogar o lixo lá dentro do papalixo, mas não tem condições de você ter acesso lá, principalmente no período de chuva, porque é muita coisa, muita nojeira, entendeu? É isso aí. Muito bom aí a entrevista aí. Sensacional aí vocês. Fala o nome aí, meu diretor. José Carlos, obrigado, meu amigo. Abraço. Ficou muito alto aí, né, meu diretor? Tá ótimo. Veloso, o que ele falou aí, acontece também, está acontecendo isso, né? O pessoal precisa entender, o morador da nossa cidade, vocês precisam separar o que é lixo, o que é entulho, ou aquilo que não serve para você, que é o inservível.
Então, assim, separem isso. Lixo é no Papa Lixo. O que vocês não querem, mas eu vou tirar uma cadeira, um colchão, um armário velho, um guarda-roupa, um fogão que eu não quero. Isso é entulho. Você vai entulhando. Você não quer na sua casa, você vai jogar na porta de quem? Ferro velho, fogão, não. O ferro velho compra. O quê? Pois, não. O fogão. Joga de tudo, não precisa rapaz. você jogar fogão. O que tem ferro, o que tem lata, o que tem... Lá no ferro velho que ele compra. Tudo que você imaginar, você encontra ali nos arredores do Papa Lixo. E aí esse tipo de material ele não é recolhido todo dia. A coleta é aquela lá do caminhão, né, no Papa Lixo. Esse outro a gente tem que estar solicitando, tem que estar encaminhando. Então eles têm que fazer a operação, igual foi feito aqui nesse daqui da Cana do Reino, aqui com a Avenida Principal, na sexta-feira de tarde, já no final do dia. Era o que, Léo? 6 horas, né? 6h30. 6h15, o pessoal estava chegando para fazer a limpeza. Né? Então, assim, é uma situação que... E eu tive que falar com o doutor Alvo, vice-presidente do SLU, falando para ele, olha a situação disso aqui. E aí ele, sensibilizado, falei, se cair uma chuva, isso aqui vai tudo para o meio dessa avenida, e ainda conseguiu limpar na sexta-feira. Tudo é questão de educação. Casa de pai, escola de filho. Se você ouvir seu filho observar você jogando lixo todo dia no meio da rua, a tendência é que ele repita aquela postura que você está tomando. Isso é vergonhoso. Vou ler aqui meus comentários, meu diretor. Ou o senhor já quer ir embora? Eu estou tranquilão aqui também. O Alisson Performance Hiper. Não perguntei para o meu convidado. O senhor está à vontade também, meu convidado? Estou tranquilo. Boa noite, pessoal. Em algumas semanas, o administrador informou que seriam doadas pela Nova CAP algumas manilhas. Acho que isso eu já li, né? Não. Algumas manilhas para ajudar em condomínios que recebem muita água na avenida principal. Essas manilhas já foram implantadas? Tem a possibilidade de verificar a possibilidade de pleitear um número maior de manilhas para nos ajudar? Desde já agradecemos. O Alisson e Performance Hiper. Eu estava de férias quando... salvo engano, parece que o administrador falou sobre uma situação parecida. Não tenho conhecimento, eu não sei se o Gilvando realmente falou que faria doação de manilha para condomínios. Eu não tenho essa informação. Então, se o Gilvando falou, ele com certeza, vou até perguntar isso amanhã para ele, que ele consiga informar melhor. Talvez a fala dele tenha sido interpretada de uma forma, porque assim... A gente desconhece, eu particularmente desconheço, a colocação de manilha em porta de condomínio. O que a gente tem pedido é que os condomínios se organizem para que faça essa colocação por conta. Vou ler novamente para não ter nenhum problema para ver especificamente onde ele falou. Eu estou falando aqui. Uhum. Boa noite. Algumas semanas atrás, o admin informou que seriam doadas algumas manilhas, mas também não especificou para onde seriam. Isso. Para ajudar em alguns condomínios que recebem muita água. Eu acredito que, se realmente tiver vindo alguma coisa noticiada dessas manilhas, seriam avenidas, né? O principal 097. Como falei, eu estava de férias, então se ele falou a fala dele, eu não tenho conhecimento dela. Eu vou aguardar o Gilson me responder. No próximo programa, a gente vai lembrar dessa pergunta e passamos para vocês. Pois é, José Carlos, a audiência subiu. Que coisa boa, fico feliz. Meus amigos, agora a gente vai terminar. Eu agradeço demais, vou repetir aqui os meus agradecimentos aos meninos que vieram, Leal, Gaúcho, ao Gilson. Gilson, faça as suas considerações finais. O microfone é todo seu. Use o tempo que você achar que deve usar. Fique à vontade, meu amigo. Fale só olhando para a nossa câmera, por gentileza. Loso, obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês aqui da rádio. Obrigado mais uma vez. Eu reconheço demais o trabalho, né, que é feito pela nossa assessoria, que está todo dia na rua. 6 horas da manhã já estão trabalhando. Eu começo a cobrar cedo. Que tem que ser, não tem como, né? Mando mensagem, lógico, eles vão entrar no trabalho no horário certo, que é às 8 horas, mas a gente manda, né, mensagem cedinho para eles, para que já tomem ciência do que a gente vai recebendo. Então, assim, quero agradecer a toda a nossa querida 26 de setembro, aos moradores que têm tido, né, o respeito, a paciência.
de saber que o nosso trabalho não é um trabalho fácil, né? A gente sabia a missão que a gente estava assumindo, a gente sabia dos compromissos e sabe que não é um desafio fácil, mas a gente sabe que vamos vencer. Digo para vocês que a nossa cidade está pronta para ser uma das melhores cidades do Distrito Federal para se viver, e eu tenho certeza que, independente, né, de eu estando nesse cargo ou saindo dele, o dia que Deus nos permitir de sair, a gente está aqui porque Deus nos colocou. Então, sou muito grato a todos vocês que têm confiado no nosso trabalho, que a gente vai continuar trabalhando muito firme e forte, como a gente sempre foi, porque se a gente não for, Luz, a gente não consegue tocar isso aqui. Então, assim, peço a vocês desculpa, muitas das vezes interpretam a nossa fala como uma fala mais dura ali, mais firme, como uma fala grosseira. Não entendo isso, a gente está aqui para respeitar cada um de vocês, e o nosso maior compromisso é com você, morador, com você, pai de família, que tem aguardado tanto para morar nessa cidade, que é a cidade dos nossos sonhos. Maravilha. Eu acredito muito que o bom líder é aquele líder que reconhece a competência dos seus comandados. E eu tenho certeza que se você tratá-los bem, com certeza, estou sendo redundante aqui nas minhas palavras, sem sombra de dúvidas, eles vão levar o seu nome com muito carinho, respeito, e certamente todos terão sucesso. Parabéns, Gilson, por reconhecer a sua equipe, por sempre estar dando apoio a eles, liberando para que eles possam estar fazendo serviços de uma forma mais humana, não robótica. Sim. Ninguém precisa de robô. Portanto, é verdade. Parabéns a todos. Pessoal, eu quero me despedir de vocês esse ano. Quero agradecê-los pela audiência, agradecê-los pela credibilidade que vocês têm dado ao nosso programa. Um programa humilde, um programa comunitário, mas é feito com muito carinho, muito amor, muito respeito e muita seriedade. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou sério, às vezes até demais. Acabo que por ser interpretado também de forma errada. Mas sou um camarada que ama essa cidade, que ama ajudar as pessoas, e estou aprendendo a amar o que eu estou fazendo agora. Agradeço a paciência de vocês com os meus erros, com as minhas falhas, mas com o passar dos dias, nós vamos aprender. Desejo a vocês todos um ótimo Natal, feliz Ano Novo, com saúde, muita paz e muita prosperidade. Quer falar alguma coisa aí, Gilson? Aproveitar também, né, que muitos dos nossos moradores a gente não vai ter facilidade de falar e chegar, né? É isso aí, desejar para vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo, cheio de paz e realização, que eu acho que é o que todos nós precisamos. Alô, eu queria aproveitar... Fica à vontade. E você, a gente não falou de nada, né? Sobre como que a gente vai fazer nesse Natal e a picanha. A picanha do amor... Picanha não de vai abóbora, meu amigo. Com todo respeito a quem votou... Você achou que ia sair daqui sem uma piadinha? Você tá... Com todo respeito a quem votou, eu sou um camarada também que acredita muito que política feita com amor, ela emburrece as pessoas. Então, se o governo estiver fazendo um bom papel, que continue. Do contrário, a gente troca. Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Com Deus. Até ano que vem.